Eu gostaria que você colocasse aqui na tela Isaías 53, por gentileza. Em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém. Glória a Deus. Por gentileza. Senhor é bom. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Vou começar no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade e castigado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. 6. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um que nós se voltou para seu próprio caminhos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, nessa noite. Entreguei nas tuas mãos o controle, Senhor. E o Senhor e o Espírito Santo trabalham nesse momento no coração da igreja. Que eles venham, Senhor, abrir seus ouvidos para, Senhor, ser alimentado da tua palavra, Senhor. Hoje é um dia, Senhor, de feriado, aonde, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, aonde poderíamos estar em tantos outros lugares, Pai, mas escolhemos estar aqui para te adorar e para te louvar, porque o Senhor é grande. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa semana eu estava meditando nesse versículo e eu percebi que o quanto Deus é maravilhoso. Quando a gente fala assim, que a gente andava, desgarrados, andávamos perdidos. Quantos de nós que estamos aqui, que Deus nos encontrou? Eu olho para a minha vida, para a minha casa, e certo dia, o meu casamento, às vezes fala assim, meu casamento não está legal, meu casamento, a gente queria um matar o outro. Dinheiro, muitas vezes, a gente vivia na escassez, não tinha dinheiro. A gente era uma divisão dentro da nossa casa, entre o lado conjugal. A gente estava perdido. E esse versículo me fez refletir muitas coisas, porque quando muitas vezes, a gente ouviu uma palavra de edificação, uma palavra que tocou no nosso coração por uma pessoa, ou mesmo sentado aqui nessas cadeiras. Mas quantas vezes a gente preferiu andar desgarrado? E Jeremias, ele diz também nesse versículo, ele confirma que a gente andava desgarrados pelas montanhas, e ali nós estávamos sujeitos a todo tipo de ataque, que não tinha ninguém para nos proteger. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo esse amor que nos alcançou, sem mesmo a gente merecer. A gente não merecia,
A minha casa, pastora, não merecia. Mas a graça nos alcançou. Muitas vezes você chegou aqui cansado, oprimido no espírito, buscando resposta de Deus para a sua vida. Às vezes você está machucada, às vezes você está aí, com o coração aflito, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas o Senhor fala assim: acalma teu coração. Foi eu que te escolhi para estar aqui no dia de hoje. Você poderia estar na praia. Eu estava lendo Jó. E ali no capítulo 38, e Jesus tem um questionamento ali com Jó. E ele fala: olha, o que você está falando? Você estava lá quando na criação? Jó só ali, assim, ó. Queria ter um diálogo com Deus. Mas como? Aí ele falou assim: no meio da tempestade, quando as ondas vêm, eu que digo, até aqui é seu limite. E elas vêm até aqui, elas voltam. E eu fiquei olhando ali nesses versículos e vendo que poder é esse? Que amor é esse? E muitas vezes questionamos, olhando para dentro de nós. Eu estou pregando no Espírito. Eu estou pregando no Espírito, pastor, porque olha, e o Espírito está falando no meu coração. Fui negligente essa semana, eu li a Bíblia, li esses versículos, mas eu não olhei que eu estava na escala. O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, eu olhei assim: cadê o negócio? O pastor prega. O pastor Cris descendo, o pastor falou assim: é você. Eu falei assim: então saiu daqui, entra o Espírito, porque eu não tenho o que dizer, mas o Espírito tem. Nós estávamos num momento difícil da nossa vida, em todos os aspectos, irmão, que você imaginar. E a gente foi convidado para ir no encontro com Deus, não, a gente foi num retiro de casais. E eu me lembro como que fosse hoje, eu ali, todo mundo tinha que pegar na mão, a gente não conseguia pegar na mão. E aí tocou um louvor. O louvor dizia assim: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há sinceridade, amor e vida. Ei, Sheikanta Larabash! Naquele momento, o Espírito Santo começou a tocar no nosso coração. A gente começou a sentir. E devagarinho os dedos foram alcançando. A gente foi pegando na mão. Estávamos desgarrados. Mas o pastor estava ali. Aquele dia, o Espírito Santo começou a fazer uma marca no nosso coração. E sabe de uma coisa? Nós aceitamos. Mesmo quando a gente chegou, depois de 3 dias, tudo voltou, começou as brigas, começou a discussão, a falta de dinheiro ainda existia. A gente estava correndo atrás de tantas coisas. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você? Que as dores que te feriram, hoje ela te move para você levantar os outros. Jesus te chamou para você escrever a sua história. Cada um de nós tem um chamado. Nós estamos aqui
não é simplesmente para nós se alimentarmos. A partir do momento, o pastor Cris, o pastor André, eu e tantos outros pastores, nós andávamos desgarrados. Mas quando Jesus nos alcançou, é porque Ele tinha algo para a gente. Era para a gente se levantar e também levantar as outras pessoas. É por isso que nós fomos escolhidos. Irmão, você não está sentado aqui por acaso. Somos uma teia. Nós estamos interligados todos os dias, um ao outro. Se você está melhor, temos que pegar na mão daquele que está oprimido. Se você sobe um degrau, por obrigação, você tem que pegar na mão do outro e fazer ele crescer também. Esse é nosso papel de cristão. Esse é nosso papel. Por isso que Jesus nos escolheu, para praticar o idem. O idem, eu não preciso ir para a África, eu não preciso ir para Israel, eu não preciso. É só eu sair no portão de casa. Eu estava ali na frente de casa, ali tem um pezinho de amora, eu estava podando, chegou um testemunho de Jeová. Foi pregar para mim, e eu com muita educação, vou ouvir. E ele falando de Jesus, dali a pouquinho eu comecei a conversar com ele também sobre Jesus. E foi um diálogo maravilhoso. Do outro lado tinha um pé de acerola, frente da minha casa, quem conhece lá. E aquele pé de acerola, todo dia amanhece vermelho, não é um mistério. E ali tinha um rapaz catando ali as acerolas. Bom, terminamos, ele me evangelizando, eu aceitei Jesus. Né? Ele também aceitou e ele foi para lá, fiquei em casa. E ali, nós estávamos ali juntos. E ele foi embora e o rapaz saiu com o saquinho cheio de acerola e veio ali. E falou assim, eu fiquei ali ouvindo a conversa de vocês. E ele falou assim, ó, como é maravilhoso a gente ouvir uma conversa que vale a pena ouvir. Sabe por quê? Esse mundo, todo lugar que a gente vai, ninguém conversa mais, ninguém fala nada de bom. Mas aqui foi tão gostoso ouvir vocês falando de Jesus. E eu falei para ele, nós temos culto de quinta-feira, das 20 às 21. Nós temos culto de domingo de manhã, nós temos culto de domingo às 18 horas, né? Não posso perder essa oportunidade. Se ele vem, eu não sei, mas a sementinha da acerola eu plantei no coração dele, né? Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos aqui guiados pelo Espírito Santo. Quando nós não temos uma percepção do que nós estamos fazendo, quando você não ouve mais, é porque você não está dando ouvido para Deus, você não escuta mais. Mas se você observar todas as coisas, todos os dias, esses dias eu estive perguntando para Deus, Senhor, que tamanho que é a sua grandeza? Foi muito simples, todo dia de manhã, o Espírito Santo ministrou, basta você olhar tá, o mar, olha para a natureza, olha para o céu, olha para a lua, o sol, a chuva, você vai ver o meu poder. Simples assim, sabe por quê, irmão? Desde quando a gente nasce, Deus é poderoso, Deus está no céu, Deus é isso. Mas que tamanho é esse Deus para você? Você tem parado para observar isso? É um Deus que transforma a vida, queridos. Cada um de nós, se olhar para a nossa história e ver onde nós estamos hoje aqui, é porque o amor nos alcançou. Como que pode um cara perdido, aonde a própria sociedade rejeitou, e ele olhar para você e te chamar de filho novamente? Esse amor só pode vir dele.
Nós podemos analisar todas as circunstâncias em volta. Se não é Ele, não foi nós que nos escolheu Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós temos que, todos os dias, sabe, se derramar. Pelo menos, irmão, 5 minutos, 10 minutos na parte da manhã ou à noite. O mundo está nos consumindo. O mundo está em guerra. Mas o que importa, sabe o que é? Que cada dia de manhã, não importa de onde eu saí, de onde eu vim, o que importa é que Ele me alcançou e eu sei que o meu lugar não é aqui. Pode isso acabar, pode acabar tudo, mas um dia que eu fechar meus olhos, meu corpo dessa sepultura, mas nós vamos morar com Ele. Esse é o Deus de amor. Que eu diminua nós, irmão, todos os dias, mas que Ele cresça. Não é dinheiro, não é nada, sabe por quê? Tudo isso é importante na vida de um cristão, na nossa vida. Mas basta uma dengue. Quem pegou dengue aqui? Eu fiquei 9 dias, 12 dias em casa. Irmão, eu não queria saber de nada, nada. Eu só queria levantar daquele lugar. Só. Aí eu percebi, maior do que todas as coisas, sabe o que é? É o ar que eu respiro todos os dias. Maior do que todas as coisas, sabe o que é? É o Deus que cuida de mim, livra de todos os ataques do inimigo, da qual nós não vemos. Esse é digno de honra e de glória. Esse é digno de eu acordar meia-noite e louvar e agradecer pela minha família. Meu pai estava cometido de câncer há 1 ano e meio atrás, um câncer que dava 150 centímetros lá, isso aqui mais ou menos, no pulmão. E nós optamos, meu pai com Alzheimer. Meu pai passou lá para o procedimento, não optamos por fazer operação nenhuma. Sabe o que aconteceu? Oração, oração, oração. E eu falei assim, Senhor, que meu pai nunca perca a sua mente, que Ele nunca esquece da gente como filho, que nunca apaga, Senhor, nós da memória dEle. Sabe o que aconteceu? Meu pai está lá faz 1 ano, não faz nenhum tratamento. Sabe o que acontece, pastora? Liguei lá hoje, eu ligo um dia sim, um dia não. Ele falou comigo, e aí filho, como é que você está? Eu falei, pai, canta lá na baixa. Ei, Deus é bom. Deus é bom. Qual que é o seu problema? O que você tem buscado em Deus? Acredite, Ele já ouviu essa oração. Mesmo que você não saiba orar, se você falou, pai, eu preciso do seu toque. Muitas vezes parece que Deus não fala com a gente. É nós que não ouve. Ele fala todos os dias. Meu pai está lá, andando, não usa mais fralda, levanta, de noite vai sozinho no banheiro, faz fora lá, mas ele levanta e faz. Meu pai não está dando trabalho nenhum. 85 anos. É eu. É nós. Sim. Nós somos instrumento do Senhor. E cada vez que a gente ora, o Senhor inclina seus ouvidos às suas orações. Talvez se você ainda não chegou, ainda não conseguiu aquilo que você está buscando, provavelmente ainda porque não é o momento certo. Porque no momento certo Ele vai derramar sobre a sua vida a graça dEle. Hoje eu olho para trás e vejo esse amor.
que todo momento nos alcança, sabe? Que nos dá força para a gente seguir mais um dia. Às vezes você está aí cansado e Deus está falando, mais um dia. Às vezes você está cansado e Ele fala, dá mais um passo, mais um dia. E toda manhã há um novo dia para recomeçar. Não importa, meus queridos, o passado. Muitas vezes estamos presos, falta de perdão. Eu não perdoo ninguém, eu não consigo perdoar as pessoas. Olha o que fizeram comigo. Olha para você. O perdão, ele está um fio. Eu perdoo ou não perdoo? Quando eu olho para Jesus, eu não tenho nem que questionar nada. Porque Ele falou, você andava como ovelha desgarrada. Quem que era você? Mas eu fui lá. Eu criei a terra para te colocar. Você se perdeu. Mesmo assim eu voltei. E fui no seu lugar naquela cruz e levei tudo embora. Sabe por quê? Só para você ser livre para adorar. Satanás está aí, à espreita. Existe um caminho a seguir. Para o lado de cá é Satanás, para o lado de cá é com Jesus. Eu que escolho todos os dias. Para que lado é uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias. Para que lado que eu vou? Tomei uma decisão errada, dá um passo atrás, Jesus estica a mão, pega na sua mão e te levanta. Será que a gente consegue fazer isso com uma pessoa que nos machucou? Será que a gente ama de verdade? Quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto imperfeito eu sou. Mas não importa, sabe? O que importa é que Ele fez e disse assim, olha, você não deve nada. Você está carregando um peso, decisões sua, e aonde Satanás muitas vezes entrou e vai ferindo. Quantas vezes não tomei atitudes que, baseada nas minhas decisões, onde Satanás entrou. E eu disse assim para mim mesmo, eu estou tomando uma decisão, eu sou responsável pelas minhas decisões. Sabe o que aconteceu? Todos que me amavam, eu machuquei. Só que eu dou glória a Deus, sabe por quê? Eu consegui fazer o caminho reverso. E todos aqueles que eu magoei, eu pedi perdão. E todos aqueles que estavam longe, que eu tinha ferido, eu fiz conserto. Às vezes você me vê aqui, irmão, não sei nem o que você pensa. Mas se uma coisa que eu tenho, sabe o que é? É humildade. De reconhecer meus erros. E voltar atrás. É isso que Jesus está pedindo para você. Eu quero falar para você. O orgulho te mata, mas o perdão te exalta. E o Espírito Santo quer te exaltar essa noite. A minha mensagem é até aqui. Essa mensagem eu queria que a minha esposa estivesse aqui, para ela subir aqui, para mostrar que nós andávamos no passado desgarrados, mas Ele nos alcançou. E eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa
Se os filhos entram e saem, não importa. Eu sou o sacerdote do meu lar. E eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, igreja. Amém. Se coloca em pé. Em nome de Jesus. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco, Senhor. A cada família, Senhor, que está aqui neste lugar, e tem muita família que também está online, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, começa a ministrar no coração de cada um, Pai. Se tiver falta de perdão, Senhor, o Senhor pode convencer, Senhor. Quebra todo o nosso orgulho, Senhor. Nos faz crescer espiritualmente, no amor, Senhor. Que nós sejamos, cada manhã, Senhor, imitador de Ti. Porque o Senhor sabe, Senhor, a qual direção nós devemos tomar, Pai. Hoje, Senhor, na Tua presença, Senhor, eu repreendo, Senhor, toda a ação de Satanás, Senhor, na vida da igreja. Eu repreendo, Senhor, todas as mentes, Senhor, cativa. Tem pessoas que já não conseguem orar mais, Senhor. Tem pessoas que estão travadas, Senhor. Ai, Espírito Santo. Assim como o Senhor alcançou tantas pessoas aqui, Senhor. Hoje é dia, Senhor, que eu peço a Ti, destrava, Senhor, essa mente. Se tiver falta de perdão, Senhor, convença ela, Senhor, ao sair daqui, Pai. Que ela liga para essa pessoa, Senhor, que ela fala, Senhor, se o Senhor o perdoou, ela também o perdoa, essa pessoa, Jesus. Ah, Pai, o Senhor é o mestre das construções, Senhor. O Senhor é o mestre que reconstrói, Pai, casa onde estão quebrada e destruída. Senhor, o Senhor é o Deus da transformação. Ô Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E a igreja pode aplaudir o Senhor.